Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o medo das crianças. Tem criança sentindo medo por aí? Então fica comigo nesse vídeo e vamos aprender mais sobre esse assunto. Para falar sobre esse assunto, eu quero explicar rapidamente para você o que acontece no cérebro da criança no momento em que ela sente o medo. Primeiro ponto. O medo, ele é uma reação a um perigo, a uma situação que representa ameaça ou algum risco para a criança. No cérebro da criança, nós temos uma região chamada amígdala. A amígdala, ela funciona como um radar que fica mapeando no ambiente qualquer situação que represente uma ameaça ou um perigo para a criança. E sempre que a amígdala, então, detecta algo que represente uma ameaça ou um perigo, ela ativa essa resposta ao medo. E o medo vem à tona realmente como um instinto de sobrevivência para que a criança fuja daquilo que representa um risco ou uma ameaça. Então, o medo é extremamente importante e funcional para a nossa sobrevivência. Agora você pode me dizer, mas não tem risco, perigo nenhum em ir ao banheiro, não tem risco ou perigo nenhum em andar por um corredor escuro, em ficar sozinho no próprio quarto, em ficar sozinho na sala. Esse é o pensamento e a compreensão nossa enquanto adultos. Mas aquilo que para nós é muito claro e muito óbvio, não é necessariamente óbvio para a criança. É importante destacar que crianças pequenas, principalmente antes dos 5 anos de idade, elas vivem predominantemente no mundo imaginário, no mundo da fantasia. A criança, até essa idade, ela mistura realidade e fantasia. Isso quer dizer que para a criança, tudo que ela imagina, tudo que ela pensa, tudo que ela vê nos desenhos, nos filmes, é tão real quanto a própria realidade. Então, não adianta tentarmos argumentar ou explicar dentro de conceitos racionais e lógicos que não existe um monstro, que não existe nada ali no escuro, que nada vai acontecer, que não tem nenhum perigo dentro do banheiro, que essa argumentação lógica e racional não vai ajudar o seu filho a parar de sentir esse medo frente a situações que para ele, na imaginação dele, na mente dele, representam perigo e ameaça. Como eu disse, a partir do momento em que ele se depara com uma situação que para ele é assustadora, o organismo dele automaticamente reage e ativa essa reação ao medo. O coração dispara, a respiração fica mais ofegante, os músculos se contraem, a pupila dilata, é o corpo e o organismo dele se preparando para se defender daquela situação ameaçadora. E olha só que interessante, você sabia que no cérebro da criança também existe um sistema em que, diante de qualquer ameaça, diante de qualquer situação de medo, o cérebro dela envia uma mensagem para ela buscar, procurar as suas figuras de apego. Então, quando a criança te chama porque está sentindo medo, quando a criança corre em sua direção, ou quando a criança fala, mãe, cadê você? Pai, cadê você? Eu não quero ficar aqui sozinha. É porque o cérebro dela está enviando essa mensagem de vá para perto do seu pai, vá para perto da sua mãe, porque lá você estará segura. Diante da resposta ao medo que a criança sentiu, o organismo dela só vai voltar a se acalmar e relaxar no momento em que ela voltar a se sentir segura. Então a criança busca essas figuras de apego porque é nessa proximidade com as figuras de apego que ela volta a se sentir segura. Você, mãe, você, pai, que representam a segurança para os seus filhos. Quão fundamental é a forma em que nós
respondemos a essas situações de medo. Você consegue imaginar você sentindo medo, você vai em direção a alguém, alguma pessoa que para você representa segurança e essa pessoa invalida o que você está sentindo. Ou essa pessoa fala que é besteira, que é frescura, que você não tem que sentir medo. Não adianta, gente, falar para a criança parar de sentir o medo. O que vai acontecer é o seguinte, ela não vai parar de sentir, ela só vai parar de te comunicar. O corpinho dela vai continuar sentindo aquele desconforto, aquele pavor, aquela sensação de medo diante daquela situação assustadora, mas o que a criança vai começar a aprender é que não adianta eu falar para o meu pai e para minha mãe. Eles vão dizer que não é nada, eles vão dizer que é frescura, eles vão dizer que eu tenho que parar com isso, eles vão dizer que é besteira o que eu estou sentindo. Então a criança não deixa de sentir. Se ela não encontra nesses adultos esse espaço para compartilhar o que ela está sentindo, se ela não encontra nesses adultos esse acolhimento e essa validação desse medo, ela vai se calar e vai continuar tentando lidar sozinha com o que ela está sentindo, mas ela não tem capacidade de lidar sozinha e isso em algum momento vai vir à tona de outras maneiras. E aí você pode me perguntar, então, o que fazer? Como agir diante dessas situações de medo com a criança? Como agir diante dessas situações em que nossos filhos sentem medos? Eu vou trazer aqui para vocês 3 pontos que eu acredito que vão te ajudar caso você esteja passando por isso aí na sua casa. Então, primeiro ponto que eu quero destacar para te ajudar a saber como agir nessas situações. Primeiro ponto, validar o medo do seu filho, da sua filha. Aceitar o que ele está sentindo, mesmo que não faça sentido, mesmo que para você seja algo banal, algo pequeno, algo desnecessário. Nós precisamos validar e aceitar o sentir dos nossos filhos, no sentido de compreender que o que ele está sentindo é genuíno. Compreender que o que ele está verbalizando para nós é autêntico. Se a criança nos procura dizendo estou com medo, precisamos enxergar esse medo e aceitar o que a criança está sentindo. A nossa tendência é julgar esses sentimentos da criança. A nossa tendência é achar que a criança está exagerando, achar que é desnecessário, achar que não precisa de tudo isso, achar que é frescura. Nossa tendência é julgar. E sempre que julgamos, sempre que esse nosso olhar de julgamento está presente, nós estamos desconectados dos nossos filhos. Nós só conseguimos exercitar essa empatia de se colocar no lugar do outro e validar o que o outro está sentindo a partir do momento em que eu tiro todo esse meu olhar de julgamento. Então, aceitar e validar é realmente esse exercício de, ok, meu filho está com medo. Ele sente medo nessa situação, ele sente medo nesses momentos específicos, ele tem medo do banheiro, ele tem medo do corredor escuro, ele tem medo de ficar sozinho na sala. Ele sente e é genuíno e é autêntico. Reconheça as emoções e o sentir do seu filho. E o segundo passo, então, após reconhecer, validar e aceitar o medo que a criança está sentindo, é ser essa figura de segurança na vida da criança. Se os nossos filhos nos procuram, é porque conosco, nessa proximidade, eles se sentem seguros. Quanto mais conseguirmos ser responsivos, quanto mais conseguirmos validar esse medo, quanto mais conseguirmos fazer a criança se sentir segura, e esse é o nosso papel, mais rápido a criança vai conseguir elaborar toda essa emoção.
A nossa função, nosso papel é fazer a criança voltar a se sentir segura, independente de qual seja a situação que está desencadeando esse medo. Então, ponto 1, reconheça, valide o medo que o seu filho está sentindo. Depois, seja essa figura que representa a segurança e a proteção sempre que o seu filho precisar. Em terceiro lugar, converse, explique, ensine, treine a criança, faça junto com a criança até que ela se sinta segura para fazer sozinha. E é no tempo dela. A criança vai te mostrar quando ela estiver pronta para encarar aquela situação sozinha, sem precisar mais da sua ajuda. Então, se a criança tem medo de ir sozinha ao banheiro, vá com ela até o banheiro quantas vezes forem necessárias, até que ela se sinta segura e pronta para fazer isso sozinho. Se a criança precisa da sua ajuda, da sua companhia para ir até o corredor, acender a luz para que ela consiga atravessar esse corredor, faça isso com ela quantas vezes forem necessárias, até que ela se sinta pronta e segura para fazer isso sozinha. Atenda aos chamados por proximidade, por presença, sempre que ela te chamar, sempre que ela procurar por você em um ambiente. Mostre que você está ali. Mostre que ela pode contar com você. Eu espero que tenha feito sentido para você essa reflexão sobre o medo das crianças. Aproveite para compartilhar esse conteúdo com mais famílias que possam se interessar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo grande e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!